Olá, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? E aí, vocês estão fazendo as atividades? Gente, espero que estejam todos fazendo a atividade, porque é de suma importância vocês fazerem as atividades para retirar as dúvidas. Lembrando que hoje à tarde nós teremos live, tá? E quem ainda não participou das lives, corre lá para dar uma participadinha, tá, meus amores? Retirar as dúvidas dos conteúdos. E quem já está participando das nossas lives, anotem aí as dúvidas para poder tirarmos hoje à tarde. Coloquem os exercícios em dia, tá? Pra gente fazer a correção de tudo direitinho. Pessoal, veja só. Nós trabalhamos durante a semana, na verdade, as duas lives da semana passada e essa. Direcionamos ao gênero textual. E aí nós falamos muito sobre a questão da mídia, a questão da censura, né? De toda a importância se a mídia realmente tem, qual o valor que ela acarreta no meio social, o uso inadequado de informações como as fake news. E aí hoje vocês vão trabalhar em a produção textual, e aí eu vou ler para vocês o Para Saber Mais, vou explicar e em seguida eu entro com a produção textual, tá bom? Mas só antes de começar, só para lembrar a galerinha aí, gente, quem ainda não fez as atividades, quem ainda não participou das lives, bora participar. Eu sei que tem pessoas que têm os seus motivos óbvios, né? Mas se você não está participando, e seja por um bom motivo, mas que vocês assistam depois as lives, tá bom? Todas elas estão salvas lá na nossa plataforma, tá? E qualquer dúvida pro pessoal que eu tinha avisado na live, que se me mandasse um direct, eu poderia não responder com tanta frequência porque estava com problema no Instagram. Eu já consegui resolver esse meu problema no Instagram, graças a Deus. Eu já consegui conectar em um celular. Então vocês me mandem um direct, que assim que eu ver, eu retiro a dúvida de vocês. Mas anotem as dúvidas de vocês no caderno, ou até mesmo no canto do livro mesmo, pra gente retirar, tá? Hoje na nossa live à tarde nós iremos retratar sobre essas atividades, fazer a correção da atividade e tirar dúvidas sobre o conteúdo, tá bom? Então eu agradeço desde já imensamente a quem está se dispondo a participar da minha live, mas eu espero que hoje tenha mais pessoas da turma participando da nossa live, tá? Então vamos começar. Vamos começar. Eu peço que vocês coloquem na página 17, tá? Do livro novo, que é para começar a explicar para vocês toda a questão do Para Saber Mais da ditadura. Tá bom? Só um minutinho. Bom, gente, leia a seguir o trecho de um filme, Ditadura Perfeita, de 2014. De que maneira ficcional trata o assunto verídico, a manipulação da mídia na política de um país. Então ele quer retratar e quer falar sobre a questão da manipulação que aconteceu no México, da mídia, da realidade de um país, né? E que não só acontece no México, mas acontece em vários outros países, inclusive no nosso Brasil também não é diferente, né? A questão da manipulação midiática, né? Tem um presidente jovem e bonito que diz coisas estúpidas. Há também o governador corrupto que aceita uma mala cheia de dinheiro em seu escritório. E existe a rede de televisão gigantesca que, por uma bolada, impulsiona o candidato à presidência, pouco conhecido, através de um sistema de limpeza de imagem cuidadosamente elaborada, que inclui associá-lo à sua estrela mais atraente. Os mexicanos que assistirem ao filme passarão por uma sensação de déjà vu, como de fato
A maior parte deles são inspirados em escândalos que dominaram as páginas de jornais e noticiários de televisão nos últimos anos. Em uma reviravolta que poderia facilmente ter sido parte do filme de estrada, cujo tema é a influência indevida forjada pela mídia, o braço cinematográfico da maior empresa de transmissão do México, a Televisa. O PRI está no poder de forma ininterrupta, através de uma mistura de despotismo e oligarquismo, em uma relação simbólica com a Televisa há 71 anos, até que foi expulso pelos eleitores em 2000. Após a eleição de Henrique Pena Neto, o PRI recuperou a presidência em 2012, que inspirou Estrada a escrever o roteiro para a ditadura perfeita. Então, gente, o que é que esse texto quer falar? Do que é que ele quer retratar? Ele quer mostrar para os leitores dele a questão da própria mídia ser censurada e ter que participar literalmente de toda essa questão política, de toda essa questão de manipulação política. Então, literalmente, ele faz uma crítica a uma empresa de telecomunicação, onde ele diz que ela censura todas as informações para que saia somente o lado mais bonito, o lado mais simbólico, o lado mais importante, que seja importante para eles no dia a dia, né? Então, aí é mais um texto que compõe o nosso conteúdo da semana, onde ele retrata a questão da censura na mídia, onde ele retrata toda a questão da forma inadequada da mídia se trabalhar para poder querer colocar, vamos dizer assim, dar um ênfase para um candidato ganhar uma eleição. Ou seja, fazer literalmente um déjà vu na mente das pessoas para poder, com o poder da informação, com o poder que a mídia tem, que os telejornais têm sobre os telespectadores, conseguir de forma compulsória que os seus telespectadores votem naquele partido político, naquele político no qual a empresa de telecomunicações deseja colocá-lo no poder, né? Então vamos lá para a parte da produção de texto. Os dois textos desse capítulo apresentam argumentos que exemplificam a importância de haver a liberdade de expressão. Fatos preocupantes retratados em um filme mostraram a influência da mídia na manipulação das pessoas. Opinar sobre um assunto à nossa volta é ter consciência das possíveis manipulações da mídia. É muito importante para que possamos ter uma visão crítica acerca do que lemos e ouvimos. Isso pode se dar tanto com base na reflexão dos textos lidos, como na resposta a eles. Veja como essa resposta pode acontecer quando o leitor redige uma carta do leitor à revista ou ao jornal que publica uma matéria na imprensa. Refeição do RU sobe para R$5. Reajuste de 233%. Durante a reunião do Conselho Universitário da UFES, na manhã desta quarta-feira, foi decidido que o novo valor passa a ser cobrado no dia 5 de março, publicado em 28 de fevereiro de 2018. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, decidiu na manhã desta quarta-feira aumentar o valor da refeição do restaurante universitário, RU, de
de R$ 1,50 para R$ 5,00, a partir da próxima segunda, 5 de março. A decisão, segundo o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da UFES e o relator do processo do restaurante universitário, Armando Bione, foi movida pelo corte de recursos repassados pelo governo federal às universidades do país. De acordo com Bione, mesmo com o aumento de 233% no valor da refeição, a UFES alega que terá que subsidiar a refeição. Não temos aporte financeiro, a verba federal é pouca e não consegue custear o valor integral da alimentação. Então a saída é aumentar o valor da refeição. Mesmo com esse aumento, a UFES vai arcar com um custo alto. No orçamento do governo federal, serão repassados 3,6 milhões para bancar as refeições de 2018, mas o valor total a ser gasto gira em torno de 4 milhões e 4 milhões e meio. Teremos que pagar esse déficit, explica Armando. Então, esse primeiro texto aqui é uma carta que ele reside a um jornal. É uma informação, um texto, né, que retrata sobre o aumento da comida do restaurante universitário e tal, que passa de R$ 1,50 para R$ 5,00. Daí vem os comentários dos leitores. Aí vem a carta do leitor, né? Vou tomar sopa o semestre todo. Brinca o leitor sobre o aumento do R1. Notícia de que a refeição no restaurante universitário da UFES vai subir 233%. Pegou os estudantes de surpresa. Muitos comentaram o aumento no Facebook. Numa época que os aluguéis estão caros demais, supermercado caro, transporte sempre sobe o preço, os auxílios da UFES diminuem e agora o RU de que a gente muito precisa vai subir mais de 200%, já sabemos quem vai ter condições de permanecer na universidade, né? Aqui é um comentário do leitor, uma carta do leitor sobre uma crítica a essa informação da UFES, né? Vem outro. O valor cobrado era R$ 1,50. Desde que eu entrei na UFES, em 2003, estamos em 2018 e as pessoas acham que as coisas são de graça, mas estão lá, sentados na rua da lama, pagando 9 contos numa cerveja de boa. Outra crítica sobre a questão do aumento do valor, né, do restaurante. Realmente, o preço estava defasado, mas imagino a confusão que esse aumento vai provocar. Quando tiraram aquele suco horroroso, já foi um estardalhaço. Outra crítica, meio que uma crítica, mas compreendendo por partes o que vai acontecer, por partes o que está acontecendo, né? Tem muita gente que necessita comer no RU, mora longe e precisa ficar o dia todo na UFES. Não tem como armazenar uma marmita, muito menos esquentá-la para comer. Outros trabalham o dia todo e precisam jantar na UFES. E tem aqueles que mal têm o dinheiro da passagem de Xerox e comer na UFES por um valor simbólico de R$ 1,50 ajuda muito. Então, antes de abrir a boca para ser inconveniente e generalizar, vá pensar, raciocinar e refletir. Se colocar no lugar do outro. São várias críticas, são vários comentários dos leitores em relação a essa questão do aumento da refeição no restaurante universitário, né? Então, aqui, para expressarmos opinião, não basta que digamos apenas que concordamos ou não com o texto. É preciso argumentar e contra-argumentar. Foi o que foi feito diante de todos esses comentários aí no texto. Eles argumentaram e contra-argumentaram sobre o tema, que no caso é o aumento da refeição no restaurante universitário, né?
isto é, embasar as opiniões, estabelecendo um diálogo com o autor do texto original. Assim, argumentar prevê a situação de dados, de fato, ou de explicações que fundamentem o ponto de vista do leitor. Não basta afirmar algo, é preciso justificar o poder de acreditar em tal ponto de vista. Os argumentos podem ser favoráveis ou contrários à ideia, ao que também chamamos de contra-argumentos. Boas estratégias para a construção do argumento e do contra-argumento são a exemplificação, a citação de estudiosos e a comparação com situações semelhantes. Além disso, é sempre bom pensarmos com critério a ordem dos argumentos antes da escrita do texto, fazendo um esquema para que as ideias não fiquem desconexas e sem sentido. Então, gente, vocês vão retratar o que são os argumentos. Não basta você ter os seus argumentos, não basta você ter a sua opinião. Para expressar a sua opinião, muitas das vezes nós precisamos produzir uma narrativa. E aí, concordando ou não sobre aquele texto que retrata o tema que você vai produzir essa narrativa. Porque é preciso argumentar e contra-argumentar. Eu posso ser a favor, mas posso ser contra, mas tenho o direito, como eu falei para vocês sempre, tenho o direito de expor a minha opinião. Então, se eu tenho o direito de expor a minha opinião, é muito simples, eu só argumento ou contra-argumento na questão ao relacionado ao tema. Como vocês viram, os comentários todos argumentados em relação ao tema, que era a questão do aumento da refeição no restaurante universitário, né? Os argumentos podem serem favoráveis ou contrários à ideia, aos que chamamos também de contra-argumentos. Boas estratégias para a construção do argumento e do contra-argumento são a exemplificação de estudiosos e a comparação com situações semelhantes. Além disso, é sempre bom pensarmos no critério de ordem dos argumentos antes da escrita do texto, fazendo um esquema para que as ideias não fiquem desconexas e sem sentido. Aí é onde vem a atividade para fazer agora. Então, para a elaboração do seu texto, que tal manifestar sua opinião? Vamos fazer isso por meio do gênero textual chamado de carta do leitor. O que é a carta do leitor? A carta do leitor, como o próprio nome já diz, é a escrita pelo leitor a um meio de comunicação, com algum dos seguintes objetivos: criticar um texto publicado, corrigir informações, elogiar o posicionamento do leitor, do autor do texto, ou o modo como o texto foi escrito, e fazer sugestões e pedidos. Em outro caso, o que predomina é a opinião expressa pelo autor da carta. Então, escolha um texto recente sobre o qual você gostaria de se expressar. Escreva uma carta manifestando sua opinião e usando argumentos para sustentá-las. E ao iniciar sua carta, use o vocativo cara revista ou cara redator do jornal e assine seu texto. Siga as normas da língua padrão escrita e, por fim, se possível, encaminhe a carta ao jornal ou à revista por meio eletrônico e não se esqueça de utilizar uma linguagem cordial, ou seja, uma linguagem onde toda a sua expressividade, toda a sua argumentação seja acessível para que outras pessoas da região também leiam. Esse último ponto aqui para encaminhar a carta ao jornal, à revista, se vocês acharem que é necessário, podem enviar. E aí o livro, ele traz um site que é para tomar como exemplo relacionado a debates mesmo, essas coisas. Então ele diz, ele está falando aqui sobre a censura. Esse texto que ele deu é sobre a censura. Então, se vocês observarem acima aí na barra eletrônica, no código eletrônico, né? Se vocês observarem, observatoriodeimprensa.com.br/jornal de debate. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, ele fala sobre toda essa questão da censura, a proibição do controle e tal. Ele retrata aqui também
a questão do controle social e a liberdade de expressão. E tem várias e várias outras coisas. Então, assim, é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma lida para poder tomar em conta, saber como é que se produz a mídia, é muito como é que você vai se produzir a carta ao leitor, é muito interessante, tá bom? É muito importante. Então, assim, comecem a produzir. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, hoje na nossa live a gente retira as dúvidas, e aí quem não concluiu a carta ao leitor pode tentar tirar as dúvidas e concluírem ainda durante a nossa aula, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco na nossa live.